Mais uma semana. Hoje eu estou indo pra casa. Eu tava pensando. Bom dia, galera. Dessa vez eu tenho anotado isso aqui. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, estamos aí na metade da semana. Mais uma semana produtiva, mais cansativa e estamos aí, né, seguindo firme os estudos. Estou aí nessa fase de revisão dos conteúdos pro concurso do MPU. A prova tá chegando, faltam menos de um mês e nessa reta final tá bem, assim, cansativo, né, porque eu tô tentando aproveitar cada minuto, cada dia. Minha meta é estudar todos os dias desse mês, coisa que eu não faço, assim, em tempos normais, quando eu não tô com prova próxima, mas que eu resolvi fazer, né, por conta da prova e pra aproveitar mesmo, assim, porque eu sei que eu preciso. Eu tô, assim, em déficit de muita disciplina, sabe, assim, de conteúdos que eu preciso revisar, muitos conteúdos, muita coisa, que é muita coisa. Então, cada dia é precioso. Mas é isso, falta menos de um mês
Hoje é quarta-feira, hoje eu fiz minhas revisões. Ontem, antes de ontem também, né? Desde o início da semana. E tô fazendo... Vamos lá. Hoje eu revisei segurança orgânica, administração pública e direito constitucional. Em segurança orgânica, eu revisei, vou mostrar aqui pra vocês. Já pintei aqui de amarelo, mas foi esse tópico 6, ó. Foi prevenção e combate a incêndio e tudo relacionado a esse assunto. Aí eu vi as minhas anotações no caderno e resolvi questões, né? Eu consegui... Aqui, ó. Consegui resolver 21 questões, acertei 17. Deu essa porcentagem de acerto. Aí depois eu vi direito, administração pública, revisei gestão por competências, resolvi 26 questões. E em constitucional, eu revisei o poder executivo. Resolvi menos questões porque eu tive uma dificuldadezinha maior aqui, né? Aí eu demoro mais quando é assim. Fiz aí minhas 4 horas líquidas. Aí aqui, ó, nos outros dias da semana... Gente, eu tô ficando doida, hoje é quinta-feira. Ai, meu Deus, hoje é quinta-feira. Eu tô achando que hoje é quarta, tô perdida no tempo, hoje é quinta-feira. Ai, meu Deus, tá. Aí aqui, na quarta, terça e segunda, né? Fiz as minhas 4 horas. E falta aí 2 dias pra acabar a semana, graças a Deus. O meu desempenho na semana de questões, por enquanto, tá assim. Eu fiz 219 questões, que 179 acertos, aí deu 82% de acertos. Aí ele mostra esse gráficozinho, né? Que cada linha dessa é uma disciplina, né? Então aqui é a segurança orgânica, que é o que tá com a porcentagem maior. Esse verdinho que eu tava aqui, aí desceu, né? Porque... Eu acho que aqui eu tinha acertado todas as questões. Aí hoje eu já não acertei todas. Aí diminui. Aí ele vai mostrando assim, né? Aí, por enquanto tá assim. Mas, gente, eu queria muito conseguir fazer mais questões. Porque 219, assim, se eu pudesse fazer isso num dia, sabe? Mas, ai, meu Deus, eu queria muito mesmo fazer mais questões. Mas também, assim, eu penso assim. Eu demoro porque... Pra fazer as questões, né? Porque eu vou... quando é uma questão que eu tô com dúvida... O que foi, meu? O que eu respondo sem certeza... O que foi? O que eu respondo sem certeza... eu vou lá e pesquiso, né? Dou uma revisada ali no assunto. Depois que eu respondo a questão, vejo por que a resposta certa é a certa, por que eu errei, né? O que eu achava que era e não é. Tipo assim, eu dou, né, uma revisada no assunto, eu não só respondo. Então é por isso que eu demoro também. Mas eu acho assim que é melhor ser assim, fazer menos, do que eu só ir respondendo e ignorando as que eu... Tipo, essas assim que eu não sei, ou que eu não tinha certeza da resposta, que eu errei, ignorando e respondendo, sabe? Deixa eu pegar essa cachorra aqui, senão ela vai ficar aqui chorando. Então eu acho que é melhor assim, né? Porque também se eu ficar ignorando os erros e só respondendo assim aleatoriamente, eu não vou estar revisando direito, tipo, não vai estar meio que adiantando muita coisa, né? Não vai estar sendo tão assim eficiente a revisão, porque... O objetivo da revisão é justamente você acertar a questão e você entender o assunto, fixar o assunto. Mas aí se você erra e você não entende porque você errou, você não volta pra, né, entender ali aquele assunto, você não vai fixar aquilo. Aí quando vier outra questão que for do mesmo assunto, aí vai errar de novo, porque não parou pra ler ali a explicação, né? Eu penso assim, então eu acho que é melhor eu fazer menos, mas eu pelo menos entender ali as coisas que eu tô errando, do que fazer mais, mas... não entender direito, né, não ir pulando essas coisas. Mas mesmo assim eu queria fazer mais, eu queria conseguir fazer mais, eu tô tentando controlar isso, sabe, não ficar demorando muito nas questões. Eu até separei hoje aqui um dos PDFs que eu tava respondendo de segurança orgânica, ele tinha mais questões, né, só que não deu pra fazer tudo. Aí eu até deixei aqui salvo separado, pra se surgir algum tempinho no decorrer do dia de hoje, eu ir lá e responder ele. Porque responder algumas questões, pra poder aumentar, né, esse quantitativo de questões. Vou tentar ver se eu consigo, né, porque eu também não sei se eu vou ter tempo, porque é muito corrido. Eu tô trabalhando, né, eu começo a estudar 4 horas, aí eu paro de trabalhar às 8, e aí eu começo a... paro de estudar às 8. Aí eu começo a estudar... Ai, gente, tô trocando tudo. Eu estudo das 4 às 8, aí 8 eu começo a trabalhar. Aí eu trabalho de casa, né, trabalho de home office. Então, é bem corrido, assim, é bem puxado, tem muita coisa pra fazer o tempo todo. E aí eu trabalho até às 18 horas. Só que aí, depois do serviço, gente, a minha cabeça já, assim, não associa mais nada. Eu não consigo mais estudar depois das 18. É um horário que eu já tô com sono, porque, né, como eu acordo muito cedo, aí eu até ia falar sobre isso, que me perguntaram sobre como foi minha adaptação pra acordar
o horário que eu acordo, né? Assim, eu comecei aos poucos, eu não comecei do nada acordando 3h30 da manhã, que é o horário que eu acordo hoje. Primeiro eu comecei acordando 1 hora mais cedo, porque eu começo a trabalhar às 8. Então, eu falei assim, não, eu vou estudar 1 hora antes do serviço e estudo o restante depois do serviço. Aí antes eu estudava esse horário, era o meu horário de estudar. Aí eu acordava umas 6h40 pra poder estudar de 7 às 8. Aí, ok, eu fiquei um tempo assim, uns meses estudando desse jeito. Aí, até que saiu o edital do concurso da PPGO, que foi a minha primeira prova que eu fiz, assim, que eu me preparei de verdade, sabe? Que eu estudei. E aí, eu peguei e comecei a acordar às 5 horas da manhã. Aí, tá. Aí, eu sei que depois de umas semanas, eu fui diminuindo. Aí, eu peguei a diminuir pra 4h30. E aí, até que eu cheguei a 4 horas. Aí, eu estudei, assim, até o final do ano passado, eu acordava 4 horas da manhã. Aí, agora que saiu esse edital do MPU, eu peguei e diminuí meia horinha. Aí agora eu acordo 3h30. Aí eu acordo 3h30, que é pra 4 horas eu estar começando a estudar. Porque quando eu acordava 4 horas, eu começava a estudar já umas 4h30, né? E aí eu falei assim, não, eu quero fazer 4 horas líquidas, mas pra dar as 4 horas eu preciso acordar, né, um pouco mais cedo. Aí por isso que eu acordo 3h30. Aí eu durmo que horário? Assim, eu deito mais ou menos na faixa das 10 horas, mas eu tô tentando dormir mais cedo. Essa semana mesmo, assim, eu tô indo dormir todos os dias, ali umas 9 horas da noite. Pra poder dormir, antes das 10 eu já tá dormindo. Então, se eu conseguir isso, assim, já é... Não, ainda não é o ideal, porque ainda não dá nem 7 horas de sono na noite, mas, assim, é menos pior do que eu dormir mais tarde, né? Porque eu percebi, eu já tô ficando até com olheira, eu tô com umas manchas aqui que eu não tinha antes. Eu comecei a ter esse ano, depois que eu comecei a acordar esse horário, sabe? E como eu não... E tinha dias que eu tava indo dormir bem mais tarde, assim, que eu ia dormir 11 horas. Aí eu acordava só o pó, mas assim, quando você acostuma a acordar cedo, seu corpo automaticamente ele vai desligando, assim, no decorrer quando vai chegando no final do dia, sabe? Você já vai sentindo sono, você vai sentindo cansaço, então dá umas 6, 7 horas ali, você já quer deitar. Porque você tá acordado desde muito cedo. E aí, é isso. Aí eu tô, né, tentando me policiar pela minha saúde mesmo. Porque não faz bem também a gente não dormir o suficiente. E também porque, gente, eu não sei se dá pra ver, mas eu tô com as manchas aqui. Eu não tinha essas manchas, essas olheiras. E aí eu assim, vejo que é por conta disso. Porque foi depois que eu comecei a acordar 3h30 da manhã que eu comecei a ficar desse jeito, né? Mas é isso, gente. Passando essa prova do MPU, eu não sei, assim, como vai ficar minha rotina. Porque eu também não tenho essa rotina 12 meses do ano, sabe? Assim, o tempo todo. Não é uma coisa, assim, fixa. Eu vou, né, mudando de acordo com o concurso, de acordo com se tá com o edital publicado, não tá. Aí eu vou organizando. Igual eu falei, foi com o concurso do MPU que eu diminuí aí meia hora no horário aí que eu acordo, pra poder ter mais tempo. Mas assim, passando o concurso, provavelmente eu devo acordar um pouquinho mais tarde, né? Não sei, vamos ver. Mas é isso, gente. Hoje, né, minhas revisões já foram feitas. Amanhã eu vou revisar 3 disciplinas, que é... Deixa eu olhar aqui... Direitos Humanos, Português e Atividade de Inteligência. Ah, eu quero falar uma coisa que eu tô muito feliz. Terça-feira eu revisei Português e eu fiz 2 provas. Foi. Uma tinha 14 questões, a outra tinha 10. Dessa que tinha 14, eu errei só uma questão. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. E da que tinha 10, eu errei, eu acho que 2. Tô até com um papelzinho aqui, ó. É isso mesmo. Não vai dar pra... Acho que não vai dar nem pra ver direito. Porque tá tudo misturado, mas... Tá tudo... Não vai dar, tá uma bagunça aqui. Mas foram essas aqui, ó, que eu corrigi com a caneta preta. Ó, da número 1 até a 14 aqui, ó. Só tem um xizinho que eu errei, acertei 13 de 14. E a outra foi essa daqui, ó. Que tinha 10, eu acertei 2, que foi a prova de investigador da PCMG e a outra foi uma prova de... analista de políticas públicas, uma coisa assim. Eu tô fazendo como com o português? Eu tô entrando no site da FGV e eu tô pegando as provas de lá. As últimas provas, né? Eu tô vindo assim da mais recente pra mais longe. Aí eu tô pegando as provas de lá, aí eu olho o edital, vejo se o conteúdo é o mesmo que tá no meu edital. A maioria tá sendo. E aí eu vou lá e faço as provas. Porque eu tava fazendo, né, no banco de questões, né, do GRAN, só que eu tô querendo fazer a prova mesmo pra ver, tipo assim, no geral, com todos os conteúdos, o que a banca tá cobrando, entendeu? No geral. Porque eu já fiz, né, desse jeito que eu tô fazendo com as outras matérias, de vir tópico por tópico e revisar tópico por tópico. Eu já fiz isso com português, assim, língua portuguesa. Desde o começo, desde quando eu comecei a estudar pra esse concurso, eu tava fazendo desse jeito, mas aí eu já terminei. Aí agora eu tô fazendo assim, tô resolvendo a prova inteira de concursos que tem o mesmo edital, que no edital tem o mesmo conteúdo que tem no meu, entendeu?
Eu tô fazendo desse jeito, aí assim, eu tô muito feliz, porque nos simulados eu tô péssima, né? Os 2 simulados que eu fiz, eu acertei só 6 de 15. E assim, pra mim, isso me deixa lá embaixo, que eu penso, meu Deus, parece que eu não aprendo nada. Mas aí fazendo a prova mesmo da banca, porque eu sei que, né, a banca que elaborou ali, aquilo ali e tal, aí eu já fico mais feliz, fico até mais confiante, né? Mas aí é isso. Então é isso, gente, até amanhã. Amanhã estaremos de volta. Bom dia, gente. Comecei hoje a minha revisão com direitos humanos, com o tópico 6. Vou revisar noções gerais de gênero e equidade e o Estatuto de Igualdade Racial. Aí eu tenho essas anotações aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial, dessas 2 folhas e meia, pra depois eu ir para as questões. Terminei aqui essas questões de direitos humanos, fiz 17, acertei 16, aí eu vou pausar aqui para salvar. E aí, agora, é português. Aí eu separei já aqui já tinha separado umas provas da FGV, peguei 3 provas, essa daqui que foi de professor de português de São Lourenço da Mata, essa outra e essa outra aqui. Eu sei que as 3 somadas as questões dá 25 questões. Aí eu vou tentar fazer tudo aqui agora. Terminei as provas, fiz 25 questões no total, né? E acertei 18, que as 3 provas davam as 25 questões. E aí eu fui revisar a atividade de inteligência. Aí revisei esse assunto aqui, que é a Política Nacional de Inteligência e de Segurança Pública. Fiz 10 questões, acertei 9. Aí totalizando deu 4 horas e 29 minutos. Gente, assim, passou, né, do meu tempo, porque eu não tinha conseguido terminar o assunto todo de inteligência. Não deu tempo de eu ver em menos tempo. E aí, quando é assim, eu termino nos meus intervalos do serviço. Então, geralmente na hora do almoço, eu pego e venho e concluo, sabe? Por isso que sempre dá um pouquinho a mais, assim, do que as 4 horas. Por conta disso. Aí, finalizei aqui a minha semana. Aí, falta só sábado, né? Que é amanhã que eu vou estudar. Mas tá tudo preenchidozinho. Amanhã, sábado, é dia de eu ir pra salinha. Quero ir cedo, né? Igual semana passada. Eu queria ir mais cedo ainda, só que é perigoso, né? Porque mais cedo ainda tá de noite. E aí eu fico esperando amanhecer o dia. Aí eu fico olhando no celular a previsão de que horas que o sol vai nascer, né? Aí, geralmente, semana passada, tava dando mais ou menos 6h10 a 6h15 por aí. Então eu tava me organizando pra sair esse horário, só que eu ainda saí um pouquinho tarde. Aí amanhã eu vou dar uma olhada pra, tipo assim, eu me arrumar e tal, pra na hora que eu ver que o sol vai nascer, eu sair, porque eu não vou conseguir amanhã estudar o dia inteiro. Eu vou trabalhar de tarde, aos finais de semana eu trabalho assim, por escala. Tem final de semana que eu não trabalho dia nenhum, mas quando eu trabalho geralmente é ou sábado ou domingo, meio período, ou de manhã ou de tarde. E aí amanhã eu trabalho à tarde, das 2 horas da tarde às 9 da noite, né? Então assim, eu vou ter essa parte da manhã e eu quero aproveitar ao máximo, né? É isso, até amanhã eu volto aqui. Bom dia, gente. Já estou aqui na salinha.
Hoje eu consegui chegar uns minutinhos mais cedo, porque meu namorado me trouxe, então não precisei vir andando. Agora são 6h28 e vamos lá, né? Como sempre, cheguei primeiro aqui, fui a primeira a chegar. Acredito que a próxima pessoa a chegar vai demorar um pouquinho, deve chegar lá por volta das 9, por aí, igual semana passada. E eu vou olhar aqui agora o que eu vou estudar hoje, quais disciplinas que eu vou revisar. O que eu acho legal de estudar assim, salinha de estudo, é porque além, né, da privacidade, do ambiente e tal, você vê pessoas que estão, assim, no mesmo objetivo que você, isso te dá até uma motivação, um gás a mais, sabe? Tipo assim, as cabines aqui, geralmente o pessoal aluga pro mês todo, integral. Eu sou, assim, uma exceção, que aluga só pro final de semana. Aí, tanto que quem aluga a cabine inteira, pra só ela usar aquela cabine, pode deixar as coisas aqui. Aí, em todas as cabines aqui, tem computador, tem material, e aí a gente vê, né, assim, que as pessoas estão buscando a mesma coisa que você, sabe? Isso dá até um gás, assim, incentivo. Então, ao mesmo tempo que é bom eu ficar sozinha aqui, que eu gosto, né, de quando eu tô sozinha, porque eu tenho mais silêncio, mais, né, mais privacidade, eu também não gosto, porque quando tem pessoas juntas, assim, do seu lado e tal, estudando, eu acho que isso dá uma motivação a mais. Inclusive, semana passada, eu tinha, no domingo, só veio uma pessoa pra cá, né, além de mim. E aí, ele senta aqui atrás. Nesse mesmo lugar, a gente tem um computador aqui, ó, nessa cabine. E eu reparei que ele tava estudando pro mesmo concurso que eu, pro mesmo cargo. Porque eu vi que ele tava assistindo as aulas do professor Marcos Girão, que é um professor de segurança orgânica, de matérias que é pra polícia institucional, pra polícia judicial, que cai nesses concursos, né, de polícia judicial, legislativo, nesse caso institucional, né, que é a do MPU. E aí, eu deduzi, né, na hora que eu vi, assim, eu passei, eu levantei pra ir no banheiro e eu vi que ele tava assistindo a aula do professor Marcos Girão. Aí eu deduzi, né, que é pro mesmo concurso e tal, pro mesmo cargo. Então, assim, eu acho bom isso, sabe, assim, dar uma motivação, que você vê que as pessoas estão ali no mesmo foco que você, no mesmo intuito, né? Acho isso bom. Hoje eu vou estudar essas 4 matérias aqui: sustentabilidade, direitos humanos, ou direitos humanos não, direito administrativo, administração pública e direito constitucional. Aí eu vou estudar 1h30 cada, e direito constitucional eu vou estudar 2. Assim, meus planos, né? Vamos ver se eu vou conseguir, se vai dar certo, mas eu pretendo fazer isso, dessa forma. Gente, eu tava pensando no seguinte, eu vi muitos de vocês falando assim, pra não tirar nenhuma matéria do meu ciclo, né? Que eu falei que, terminei de revisar essa aqui toda, vou tirar do meu ciclo pra revisar as outras mais rápido e tal. E aí, algum pessoal falou, né? Não faz isso, não perde contato com a matéria e tal, papapá. E aí, eu pensei, realmente, faz muito sentido. Não, ainda mais que tem matérias que eu já terminei, mas eu, tipo, tô com dificuldade, como penal mesmo. Eu já terminei de ver penal, mas é uma matéria que eu tô com muita dificuldade, então eu não posso deixar de ver ela. Aí eu vou colocar, assim, a partir da próxima semana, eu vou colocar aí todas as matérias no meu ciclo de volta. E o que eu vou fazer, né? Eu tava pretendendo estudar 1 hora por dia cada, que aí dá pra eu estudar 4 matérias por dia, em vez de eu estudar 3, né? Porque eu divido assim, eu coloco 1h20 pra cada. Aí eu vou colocar 1 hora só, pra eu conseguir ver todas, né? Mais rápido, que aí dá pra eu ver todas e tal. E aí, tem matérias que eu acho que não precisa nem de 1 hora, na verdade, porque acho que dá pra eu ponderar, né? Tipo, as que eu tô com menos dificuldade de colocar menos tempo, e as que eu tô com mais dificuldade de colocar mais tempo, né? Então, dependendo do dia, dependendo da matéria, eu acho que eu vou ponderar isso daí também. Tipo assim, por exemplo, segurança orgânica, segurança de dignitários. Eu acho que eu tenho menos dificuldade. Se bem que assim, segurança de dignitários eu não tô bem simulados, né? Mas é porque só tá caindo coisa de trânsito. Mas, na matéria de segurança de dignitários mesmo, assim, em si, tirando esse tópico de trânsito, eu não tenho tanta dificuldade. Então, né, acho que dá pra ser menos tempo. Segurança orgânica também. E aí, colocar mais tempo pra direito penal, mais tempo pra direito administrativo, direito constitucional. Legislação institucional também, dá pra ser menos tempo. Entendeu? Eu vou fazendo essa ponderação aí. Porque faltam, assim, tirando esse
Faltam, tirando essa semana que passou agora, faltam 3 semanas pra prova. Então eu tenho 3 semanas pra estar revisando tudo. Eu não posso realmente deixar de ter contato com todas as disciplinas, né? Ainda mais as que eu tô errando mais, né? E é isso, vou começar aqui por sustentabilidade. Eu vou revisar uma lei, a lei de Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Vou ler minhas anotações e vou responder as questões. Dessa lei, eu tenho anotado isso aqui, essa folha, essas 2 folhas, e essas aqui, ó. E aqui também, meu Deus, aqui também. Até aqui, ó, até essa linhazinha aqui, que aqui já começa essa outra. Ela é bem grandinha, fala das unidades de conservações, perdão, gente. E aí eu tenho que ter muito decorado isso aqui, ó. Quais são as unidades de proteção integral e quais são as unidades de uso sustentável, porque em cada uma dessas tem umas unidades de conservação, tá vendo? E cada unidade dessa tem as suas características, ó. Então eu tenho que saber isso aqui, porque eu fiz já uns simulados, e nos simulados perguntava, sabe? Tipo assim, dava esses nomes aqui e perguntava se era, tipo assim, se era unidade de proteção integral ou se era de uso sustentável. Aí falava as características, né, e falava qual unidade de conservação, né, tipo, de acordo com as características. Tipo assim, eu tô, né, contextualizando. Mas tem que ter muito bem decorado isso aqui. Aí eu vou fazer isso aqui e eu já filtrei ali no Gran Questões. Ai, peraí. As questões eu tenho, cadê aqui? Ó, tem 64 questões. Vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Já até botei aqui, ó. Vou iniciar agora. Vamos lá. Gente, eu queria muito agradecer todo mundo que comentou no meu último vídeo que eu postei, estudando aqui na salinha, porque eu tava meio desesperada, né, fazendo as revisões com conteúdo, que é muito conteúdo e tal, e muita gente comentou, né, me dando forças, assim, foi um acalento pro meu coração, sabe? De verdade, assim, eu me senti o coração quentinho, porque muita gente passa pela mesma coisa, né? E muita gente entende. Então, assim, muito obrigada por todo mundo que tirou um tempinho pra poder ir comentar, né, no vídeo, comentar, me ajudando, né? Me dando aquele apoio moral. Muito obrigada mesmo, assim, cada comentário foi muito importante pra mim, eu absorvi, eu internalizei aquilo, assim, pra mim, sabe? Pensei muito, então, muito obrigada mesmo, se você foi uma dessas pessoas que comentou ali pra me dar forças, e mesmo quem não comentou, mas quem entende, né, quem passa pela mesma coisa, quem estuda pra concurso, sabe que é um futuro muito incerto, né, porque a gente não tem certeza de nada. A gente estuda ali, mas a gente, sabe, não tem certeza de nada, porque a gente não sabe, né, como que vai ser a prova. No dia a gente se prepara pra uma coisa, chega no dia, pode ser uma coisa totalmente diferente, pode vir um conteúdo ali totalmente diferente daquele que você estudou, totalmente diferente, que eu digo assim, às vezes você tava estudando muito achando que ia cair uma coisa, chega no dia, não cai nada daquilo que você tava estudando bastante, mas aí cai uma outra coisa que você não tava tão preparado. Então, assim, é um mundo muito incerto, muito inseguro, e também, às vezes você faz aí a prova, pode até se sair bem, mas você não sabe como foi os seus candidatos, que também podem se sair muito bem, inclusive melhor do que você. Então, assim, quem vive esse mundo de estudo para concurso tem que ser muito resiliente, para poder estar levantando sempre, porque é luta atrás de luta. E é isso, né? É uma fase que pode durar meses, mas também pode durar anos, e você não sabe quantos meses, quantos anos. Mas, como eu falei no último vídeo, só passa quem não desiste. Gente, eu sou, assim, eu não sei pra vida de vocês, mas pra mim, eu não tenho plano B. Eu não tenho plano B, tipo assim, se não der certo no concurso, eu vou assumir a empresa da minha família, eu vou abrir alguma coisa, eu vou mexer com isso. Gente, eu não tenho plano B, porque eu não tenho família rica, eu não tenho nada pra herdar da minha família, sabe? Assim, eu não tenho
Eu não tenho, assim, uma profissão, uma carreira. Eu sou formada em gestão pública. Então, assim, é um tecnólogo, não é uma profissão que eu diga assim, eu tenho uma carreira nessa área. Não tem, gente. Eu fiz basicamente para concurso, para fazer concurso público. E, assim, eu nem trabalho na área. Eu trabalho num setor de marketing. Sabe, eu sou assistente, tipo assim, não é nem na área que eu sou formada. Então, eu não tenho, assim, uma carreira pra dizer, tipo, que eu vou, né, fazer caso não dê certo o concurso. Então, assim, meu único plano que eu tenho. Então, por isso que eu não tenho essa opção de desistir, de falar assim, tá muito difícil, não tô conseguindo, vou desistir. Tá, mas minha filha, você vai desistir pra fazer o quê? Pra você continuar sendo assistente, sabe, pra sempre? Pra você, tipo, fazer o quê? Então, a minha única opção, assim, de ter um futuro, de ser, né, bem-sucedida, não digo rica, porque, né, a gente sabe que o concurso público, ele fecha duas portas. Ele fecha a porta da pobreza, mas também fecha a porta da riqueza. Eu não vou ser pobre, mas eu também não vou ser rica, assim, milionária, sabe? Que eu digo, porque, tipo assim, vou ter ali uma vida confortável, né? Então, é isso, assim, eu sei que vai estar dando uma estabilidade de vida, mas, assim, é a melhor opção que eu vou estar tendo, que eu vou ter. Então, eu não tenho essa opção de, tá difícil, vou desistir. Não, minha filha, tá difícil, vai dormir, que amanhã é outro dia. Amanhã você acorda melhor. E hoje eu já tô bem melhor, sabe? Na semana passada eu tava bem, assim... Quando eu faço simulado, eu fico bem emotiva, porque, pra mim, eu levo, assim, como se fosse o dia da prova, aquele resultado. Se mexe muito comigo, né? Mas, assim... Eu logo penso que eu não tenho a opção, eu lembro, né, que eu não tenho a opção de desistir, porque essa é a minha única opção de continuar, meu único plano é esse. Então, assim, rapidinho a gente se reergue, porque não tem como desistir, infelizmente, né, ou felizmente. Mas é isso, gente, é um dia após o outro, e infelizmente... a gente tem que levar em consideração, tem que ser realista e pensar que pode não ser dessa vez, mas vão ter outras vezes, vão ter outras oportunidades, mas vamos fazer de tudo para que dê certo dessa vez, né? Oi, gente, tô indo pra casa. As coisas não saíram muito bem como planejado. Já, quando eu chegar, eu explico o que aconteceu. Cheguei agora em casa. Eu tô bem frustrada, porque não saiu, assim, do jeito que eu planejei, sabe? Eu tinha planejado estudar 4 matérias, né? Sendo que a última, que era Direito Constitucional, eu ia fazer em 2 horas. Ia ser mais do que as outras, porque é uma matéria que eu tô tendo dificuldade. É muita coisa, gente. São muitas competências pra decorar. E aí, acabou que foi a que eu levei menos tempo. Foi a que, assim, eu menos rendi. Quase não fiz nada. Aí, tô frustrada. Mas por quê? Porque, como hoje eu não ia ficar o dia todo, eu ia ficar só até a hora do almoço, né? Porque eu trabalho agora de tarde. Aí eu não levei almoço, né? Porque eu falei assim, eu vou almoçar em casa. E aí, foi chegando na hora dessa... Como ela era a última, já era ali mais ou menos na hora do almoço. Aí eu já tava com fome. E assim, não dá certo você estudar com fome, porque você tá com fome, você não consegue se concentrar, você, sabe, não absorve nada. Então, eu fiquei ali assim, ó, enrolando. Gente, eu estudei 40 minutos só de Direito Constitucional, que era pra ser 2 horas. Mas foram 40 minutos que parecia uma eternidade. Eu lia a questão e não entendia, e lia de novo. Mas era fome. Basicamente era fome. E aí, eu desisti. Eu falei, não, chega, tá? Eu tô só enrolando aqui, não tô entendendo nada, não tô absorvendo nada. Vou embora pra comer, né? Aí foi isso. E assim, quando a gente começa a estudar, conforme o tempo vai passando, a gente vai se cansando. Então,
o que eu tirei de conclusão, né, a respeito disso? Que é melhor eu colocar essas disciplinas, assim, que eu tenho mais dificuldade, que eu preciso estudar mais, que eu preciso de mais atenção, no começo e deixar as que eu tenho menos dificuldade pro final. Porque quando eu tiver, né, no final do dia, no final dos estudos, como a minha mente já vai estar mais cansada e tal, eu não vou precisar usar tanto a cabeça pra aquele conteúdo, porque é um assunto que eu tenho mais facilidade. Agora, quando é um assunto assim mais complexo, aí, sabe, a cabeça já tá assim cansada, ainda vai ver uma coisa que é difícil pra você, que você tem dificuldade, aí não dá muito certo, não casa muito bem. Então eu vou começar a arrumar isso, né, no meu cronograma, a deixar as disciplinas assim, a mudar a ordem, né, do dia, deixar as que eu tenho mais dificuldade no começo. Porque se eu deixar pro final, aí assim, né, pode ser que não dê muito certo. E é isso, aí acabou que eu não rendi nada, gente, nada, não aproveitei nada desse estudo de direito constitucional. As outras matérias eu até que consegui render bastante, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi. Acabou que eu fiz 5 horas e 43 minutos. Em sustentabilidade, era pra ser 1h30, né, de cada uma. Aí, sustentabilidade, eu fiz 1h37, fiz 20 questões, tive 90% de acerto. Em administrativo, fiz 1h41, fiz 16 questões. Em administração pública, 1h41 e respondi 15 questões. E direito constitucional, 41 minutos, respondi só 3 questões e acertei só uma, ainda teve isso. Ah, nessas outras aqui, eu também não respondi muitas questões, né, acho que totalizando, eu não sei nem se chega a dar 50... Deixa eu ver, 36, 40... Não, chega, mas assim, foi pouco, né? Comparado com o tempo, tá? O tempo, assim, no total que eu estudei, o que deu as 5 horas e 43. Dava pra ter feito mais, mas assim, foi bem feito. Eu posso falar isso, pelo menos essas outras matérias, né? Tirando direito constitucional. Bom dia, galera. Estamos começando mais um dia, mais um domingo. Que esse dia seja muito produtivo. Tô indo pra salinha. Hoje eu não vou conseguir ficar o dia inteiro. Aí eu não tô levando almoço de novo, mas só por conta disso, porque não dá, gente, pra ficar o dia todo sem comer, não. Nem pra ficar até muito tarde. Dá ali meio-dia, mais ou menos, eu já tô morrendo de fome. Hoje eu marquei de ir arrumar meu cabelo à tarde, de fazer minha progressiva. E aí, como eu faço isso, assim, uma vez a cada 2 meses, eu abri mão de uma tarde de estudos pra fazer isso, porque a mulher também só pode ir no domingo, né? Então, eu vou estudar só na parte da manhã. Mas assim, é o único dia nesse mês que eu tô assim, abrindo mão de uma parte do dia por alguma coisa. Só por conta disso, porque eu fiquei até assim, caramba, vai ser uma tarde de estudos, mas gente, não é uma tarde a menos que vai também me fazer que vai me fazer reprovar, né? Assim, que vai fazer eu deixar de aprender o conteúdo que eu preciso, né? Cheguei aqui na salinha, fui a primeira a chegar, como sempre, né? Vou encher minha garrafinha pra começar a estudar. Ligar esse ar aqui, porque tá muito calor aqui dentro, né? Porque lá fora tá bem friozinho. E aí, hoje vai ser dia de fazer o quê? Simulado. Mais um dia de desespero, de choro. Mentira, gente, vai dar tudo certo hoje. Tudo vai dar certo. Eu vou fazer, antes de eu começar o simulado, eu vou dar tipo assim uma lida por cima, rapidinho nos meus materiais, em alguns pontos importantes, que é mais de decoreba, sabe? Pra poder relembrar, porque não adianta. Tem coisa aqui que eu não estudo, tipo assim, já faz mais de uma semana. E eu, na hora que eu olhar lá na questão, eu não vou lembrar. Isso acontece muito quando eu faço simulados. Então, eu vou dar uma lida. Porque no dia da prova, eu vou fazer isso também. No dia da prova, eu vou estar revisando, assim, até o último minuto antes da prova. Eu sou assim, gente, assim... Tem gente que fala assim, não estuda no dia da prova, pra você ir pra prova com a cabeça fresca. Ou não estuda até um dia antes da prova. Cara, eu tô lá na porta da sala pra entrar, eu tô lá com o papel assim na mão, com o celular, lendo assim, as últimas, assim, esses pontos importantes que a gente esquece rápido, sabe? Assim, reforçando prazos, essas coisas, sabe? Pra poder tá bem ali fresco mesmo na cabeça. E ó, ano passado, quando eu fiz a prova eu não lembro se foi do TSE ou se foi do STJ. Gente, vocês estão vendo isso aqui no meu dedo?
Tipo, essa bolinha aqui, sabe o que é isso aqui? De tanto escrever. Chega a dar calo, ó. Aí, porque eu escrevo, eu sou isso aqui é a minha mão esquerda, né? Não sei pra qual lado mostrei pra vocês, porque tá espelhado, mas eu sou canhota. Aí eu escrevo assim, e aí isso aqui vai, ó, coisando assim, ó, no papel. Aí, tipo, fica desse jeito. Ai, enfim. Eu não sei qual foi a prova que eu fiz, se foi do STJ, se foi do TSE, mas tinha uma lei que era a lei da pessoa com deficiência, alguma coisa assim. E aí eu lembro que antes de eu entrar, eu tava assim, passando por todas as leis que tinha, só pra ver por alto, assim, relembrar, né, assim, alguns detalhezinhos. E eu lembro que nessa lei eu vi alguma coisa lá. Não lembro, acho que foi algum agravante que falava assim, se fizer tal coisa, dobra a pena. Era uma coisa assim, sabe? Dobra a pena. Aumenta em 50% a pena, uma coisa assim. E aí, aumenta a metade, um negócio assim, sabe? Eu sei que era alguma coisa assim, algum agravante que tinha. E quando eu peguei a prova... Aí, beleza, eu olhei isso, assim, minutos antes de eu entrar pra fazer a prova. Quando eu entrei, que eu peguei a prova, que eu fui ver, que eu fui ler, quando eu cheguei lá, tava vendo as questões, adivinha? Tinha uma questão que era exatamente sobre isso que eu tinha lido antes de entrar na sala. E se eu não tivesse lido, eu não ia, assim, ter certeza na hora de marcar. Que eu já tinha estudado aquilo, né? Então, assim, eu poderia até pensar assim, cara, eu acho que é isso. Mas eu ia ficar naquela dúvida. Eu ou iria deixar em branco, porque era Sebrasp, né? Então, uma errada não dá certo. Ou eu iria deixar em branco, por não ter certeza. Ou eu marcaria, mas sem certeza eu até erraria. Só que aí, como eu vi ali, tinha visto ali há poucos minutos, eu olhei, eu bati o olho e falei, acabei de ler isso aqui. E aí marquei, né, assim, com convicção a resposta. Então, eu sempre vejo, assim, com muita certeza. Mas eu tô perdendo tempo aqui, conversando, eu vou dar uma, né, eu tava só explicando por que eu vou ler aqui. Aí eu vou dar uma lida assim rapidinho, tentar ser mais breve possível pra poder já começar o simulado. Hoje, eu não trouxe o simulado impresso, não deu pra imprimir. Meu namorado, ele imprimiu pra mim, né, lá no serviço dele, mas aí eu acabei esquecendo de mandar pra ele, pra imprimir, e aí eu vou fazer computador mesmo, e aí eu vou anotando as respostas no papel, no caderno. Vou fazer desse jeito. Ó, vou começar a fazer agora. Eu coloquei aqui na folha os números das questões e vai ser o terceiro simulado. Aí ele tá aqui já. Eu não começo por português, tá? Eu deixo português por último, porque como são 15 questões, e geralmente são questões que, assim, eu levo bastante tempo, porque tem texto tem muita interpretação, né? Então eu deixo pro final. Aí eu começo aqui, ó, da 16, que aqui, no caso, vai ser sustentabilidade.
terminei de fazer esse simulado aqui e eu tô de cara, porque eu tirei a mesma nota que nos outros dois simulados. A mesma coisa, 52 pontos de 80, que dá 65%, né, de acertos. Parece que tá estagnado, né? Mas assim, eu não me prendi tanto a esse simulado, porque português eu continuei indo bem, mas eu tô mais tranquila dessa vez, porque eu fiz, eu tô fazendo questões da prova, né, da prova mesmo de português, da FGV, e nas provas eu tô me saindo até que mais ou menos, assim, melhor do que no simulado. E assim, é o que eu tenho que levar mais em consideração, né, porque é a banca que vai elaborar as questões, não é o professor que tá fazendo essas questões aqui. Então eu sei porque eu tava me sentindo muito mal, me martirizando muito por estar errando muito em português nos simulados. Mas nas questões da prova mesmo, eu não tô errando tanto, então não vou ficar mal não. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho um outro simulado aqui, que eu consegui de outro lugar, eu vou fazer esse outro pra poder ver como que vai ser. Porque em segurança de dignitários também não tem questão de segurança de dignitários, tem só questão de trânsito. E eu acho que com certeza vai vir questão de segurança de dignitários, né? Então, assim, eu vou fazer um simulado de um outro lugar pra poder ver como que vai ser o resultado. Se vai ser nessa mesma faixa aqui de acertos, ou se vai ser melhor ou pior, pra eu poder também ter uma outra régua, né? Uma outra régua pra poder nivelar como é que eu tô. Não ficar só com esse simulado aqui que eu tô fazendo, entendeu? Aí eu vou fazer ele agora, eu vou tentar fazer rápido pra dar tempo, né, de eu corrigir, de eu fazer tudo que eu tenho que fazer ainda. Oi, gente, hoje já é segunda-feira. Eu não consegui terminar de gravar ontem porque chegou gente lá na salinha e aí eu não dava mais pra eu falar, né? E quando eu vim pra casa, foi correria, porque eu tinha que sair, né? E aí eu só cheguei, tomei um banho rapidão, comi e saí. E aí não deu pra terminar de gravar. Mas aí, só pra finalizar o vídeo, fiz ontem, né, os dois simulados. O primeiro, eu falei, né, que eu não tinha... Eu tinha tirado a mesma nota do que os outros. Então, assim, 3 simulados eu acertei a mesma quantidade de questões, que deu 65% de acertos. E aí, fiz um outro, de um outro lugar, pra ver se dava alguma diferença. E deu. Só que deu pra pior. Eu fui bem pior nesse outro simulado que eu fiz. Eu acertei só 55% da prova, que foram 44 questões de 80. E assim... bem pior, gente. Eu achei que eu fosse pelo menos ou manter o mesmo nível ou ser melhor, mas pra minha surpresa foi bem pior. Mas assim, foi mais complexo também, e aí eu já dei a revisada, inclusive hoje, nas coisas que tem que, né, que eu preciso melhorar. E é isso, né, tem que revisar mais e mais, aproveitar essas últimas semanas aí. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou aqui a minha semana. No sábado, foi dia 12, eu fiz 5 horas e 43. Opa, peraí. Olha, revisei essas disciplinas aqui, né? Que foi sustentabilidade, direito administrativo. Eu mostrei, né, pra vocês. Revisei essas 4, que em direito constitucional eu até fiquei muito bolada, né? Porque, enfim, não rendi nada. E ontem fiz 6 horas,
que foi... Ficou desse jeito aqui, eu vou até arrumar depois, porque eu fiz 2 simulados, né? Aí ficou desse jeito aqui, 2 horas e 51 minutos e outra 2 horas e 56. E essa revisão aqui foi porque antes de eu começar, eu revisei 22 minutos, dei uma folheada no meu caderno, né, assim, mas vi quase nada, deu nem pra ver direito. Aí no total deu isso. E esse aqui é porque hoje eu já estudei, mas esse aqui já é papo pro próximo vídeo. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não for inscrito, tiver gostado, se inscreve e dá um likezinho aí. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.